Olá pessoal, tudo bem? Ah, Para quem não me conhece, eu sou o Mano Weber, idealizador do projeto Rebobinador. Eu acredito que todos que estão assistindo esse vídeo agora me conhecem, né? Se não me conhecem, muito prazer. Se quiser saber mais sobre o nosso trabalho, o nosso site é orebobinador.com.br, ok? Eu estou aqui hoje para falar um pouco. O pessoal tem pedido bastante pessoas têm pedido para eu falar um pouco sobre mim, sobre minha trajetória, sobre o rebobinador, sobre o que é o rebobinador, sobre como tudo começou, né, aqui no nosso trabalho e tal, e como isso se tornou o meu trabalho, né? Primeiro, pessoal, já quero deixar bem claro para vocês, né, para quem me pergunta muito sobre isso, eu já quero deixar bem claro que eu não tenho mais oficina de rebobinamento, eu não rebobino mais motor. Já fazem uns 6 anos, mais ou menos, que eu não rebobino mais o motor. A não ser quando eu vou fazer vídeos, né, para o pessoal, eu vou fazer videoaulas. Daí eu rebobino porque eu preciso fazer videoaulas. Porém, eu rebobino motor desde os 17 anos. Tá? Eu nasci em 79 e com 17 anos e um pouquinho eu comecei a rebobinar motor. Conheci essa profissão, me apaixonei por essa profissão e eu sempre fui muito, como isso é sobre a minha trajetória, né, eu preciso falar sobre isso, né? Eu sempre fui muito de querer entender como as coisas funcionam, não simplesmente fazer as coisas, né? Então eu tinha muita vontade de entender como funcionam as coisas. Então eu já trabalhei como costureiro, quando eu era bem novinho, comecei a trabalhar com 12 anos, né? Vida difícil, né? Família não tinha muitas condições e eu comecei a trabalhar com 12 anos em uma cerâmica. Não gostava do trabalho porque era um trabalho que não tinha necessidade de técnica nenhuma, era só carregar tijolo para lá e para cá, tal. Aquilo não era bem a minha cara e eu trabalhei por necessidade. Depois comecei a trabalhar em uma sapataria com 14 anos. Eles não queriam me pegar na sapataria porque eu era muito novo, né? Ainda mais que é um local insalubre. Hoje em dia seria, eu acredito que totalmente impossível isso, né? Mas na época, conversando, o cara conseguia. E eu comecei a trabalhar numa sapataria, trabalhei durante 2 anos. E depois trabalhei um tempo com o meu pai, que ele tinha uma fábrica de costura, uma confecção, né? E depois ali, quando eu fiz 17 anos mais ou menos, um pouquinho além dos 17, eu conheci a bobinagem de motor e de lá para cá eu me tornei um rebobinador. Trabalhei como ajudante, lógico, né? Trabalhei 1 ano de graça para poder aprender, porque o dono da oficina não tinha condições de me pagar e eu falei para ele, não, eu vou ficar aqui para aprender e tal. Como eu era novo, né? Relativamente novo, trabalhava ali, de vez em quando ele me dava alguma coisinha só para eu ir me virando e tal. E foi uma experiência muito boa para mim. De lá eu saí, fui trabalhar em uma empresa lá em Joinville chamada Rebobinadora Boa Vista, que já era uma empresa sólida lá em Joinville e até hoje é uma grande empresa, uma das maiores de Joinville. Hoje se chama Dot Motores. Um abraço pro pessoal da Dot Motores, a Beth, o Bernardo e toda a equipe deles, que a gente tem bastante contato hoje em dia. Fui trabalhar lá, trabalhei, eu acredito que em torno de 2 anos lá na Dot Motores, em Joinville. Aprendi bastante lá, desenvolvi a minha profissão bastante lá também. Depois, essa mesma pessoa que me ensinou a rebobinar motor na época, e começou a me ensinar a rebobinar motor, ele faleceu, infelizmente, não está mais entre nós desde aquela época, e a esposa dele ia fechar a oficina e ela ofereceu para eu tocar a oficina dele. Então eu vim e toquei a oficina dele durante algum tempo, alguns anos, né? Como eu era novo, não sabia como funcionavam as coisas, eu acabei não sabendo cobrar as pessoas me enganavam bastante, os vendedores me enganavam bastante, tive alguns problemas com os vendedores. A pessoa que vendia fio começou a comprar sucata menos da metade do preço, porque eu não sabia o preço, e cobrava o fio mais caro, então fui bastante enganado no começo, assim, né? Hoje eu não tenho rancor de tudo isso que aconteceu, porque tudo que acontece na nossa vida, pessoal, pra gente acaba se tornando um aprendizado, né? Uma escalada. A gente vive uma escalada. Se não tiver alguém do teu lado para te ensinar, tu vai ter que aprender com a vida. Eu aprendi com a vida.
Não tinha alguém do meu lado para me ensinar, para me explicar. E as pessoas que estavam do meu lado não sabiam como explicar também, porque também não tiveram alguém que explicasse para eles. Falando de vida, né? Não de profissão, né? E então, logo em seguida, eu acredito que há 1 ano e meio, 2 anos, eu acabei não conseguindo mais tocar a minha oficina e fui para Joinville novamente. Aí sim, eu fui a convite de uma empresa grande, que era uma autorizada 5 estrelas da WEG, lá em Joinville, para trabalhar como membro da equipe de bobinagem deles, né? Lá em Joinville, rebobinando motor elétrico, fazendo corrente contínua, transformadores, várias coisas que apareciam lá para gente. E aí então eu comecei a, digamos assim, a me endireitar na minha profissão, né? Nessa empresa, Merco Motores, não existe mais a Merco Motores, né? Era uma autorizada 5 estrelas da WEG, infelizmente não existe mais. Eu aprendi muito lá, muito mesmo, tá? Foi o lugar que eu mais aprendi sobre bobinagem de motores. Na real, eu vou até falar bem sincero para vocês, foi o local que me despertou para aprender bobinagem de motor a fundo, porque eu sempre achava que rebobinamento de motor era uma coisa rasa. Eu sempre achava que, porque como tinha muitos rebobinadores, a pessoa que me ensinou, primeira pessoa que me ensinou, que foi esse rapaz que acabou falecendo, eu via ele como um excelente rebobinador. Para mim, ele era o melhor rebobinador que eu conhecia. Então eu achava que, como ele é uma pessoa sem estudo, sem instrução, né, apesar de ser bem inteligente no dia a dia, assim, mas ele não tinha muito estudo e tal, eu achava que para ser rebobinador bastava saber enrolar motor, né? E eu estava enganado. O motor precisa ter uma profundidade grande na área de bobinagem, precisa conhecer o motor a fundo, sabe? Quando a gente fala em curso de rebobinamento, as pessoas às vezes acabam entendendo errado, porque vem muitas pessoas ensinando rebobinar motor, e essas pessoas muitas vezes não têm um conhecimento aprofundado na área de bobinagem. Muitas das coisas que eu comecei a ensinar aqui, eu posso falar isso abertamente, porque quem me conhece desde o começo da trajetória do rebobinador sabe do que eu estou falando. Muitos das técnicas que eu desenvolvi, né, juntando técnicas de outras pessoas das antigas, pessoas que tentaram montar algum tipo de manual, né, que tinha antigamente. Eu juntei técnica de alguns deles, acabei descobrindo o X da questão. Na verdade, eu descobri o X da questão fazendo um curso lá na WEG, um dos cursos que tem na WEG, tem vários, né? Eu fiz um, e lá eu ouvi o professor falando uma coisa e aquilo entrou na minha cabeça e fez com que eu mudasse totalmente o meu modo de pensar sobre rebobinamento. Quando o professor estava falando sobre polos por polos e polos consequentes, eu fiquei pensando, cara, esse é o X da questão, essa é a chave para entender a bobinagem, a ligação do motor, que é o mais difícil, é a ligação, né? A parte de construção ali, de colocação de bobinas não é tão complicada. E cara, esse é o X da questão, por que as pessoas não falam sobre isso? E eu acabei entendendo que as pessoas não falam sobre isso, não ensinam sobre isso, porque quando tu ouve falar esse tipo de coisa, alguém te fala assim, por polos e polos consequentes. Se tu ligar, se for por polos, liga assim. Se for polos consequentes, liga assim. Quando tu ouve isso, dificilmente a pessoa consegue fixar isso, porque são palavras difíceis. E eu resolvi fazer isso de uma forma simples. E eu traduzi isso para grupos próximos e grupos distantes. Pronto. Então aquilo abriu a minha mente para um horizonte gigantesco na área de bobinagem. Estou falando lá atrás, né, quando eu comecei a mergulhar nessa parte de bobinagem, quando eu trabalhava na Merco Motores em Joinville. E aquilo fez com que eu saísse de um rebobinador comum, de um rebobinador simples, que tinha que recorrer a cadernos da WEG para poder fazer as ligações da Lander, ou qualquer outra ligação, 8 polos, 6 polos, ou até um 4 polos 4 vezes paralelo, eu não conseguia fazer sem olhar num caderno da WEG. E eu comecei a imaginar, cara, será que isso é verdade? É tão simples assim? Eu comecei a colocar isso nos motores e eu acabei sendo um rebobinador que, quando tinha muito serviço na empresa, as pessoas que trabalharam comigo na época, se hoje estivessem aqui, eu não tenho contato com eles, eles poderiam até confirmar isso para vocês. Éramos em 5 rebobinadores, né? E eles rebobinavam os motores. Quando era, por exemplo, muito da Lander, muitos paralelos e tal, eles rebobinavam. Terminava a bobinagem, eles falavam, mano, eles me chamavam de Josias, lá meu nome é Josias, né? Josias, vem aqui e faz essa ligação para mim rapidão. Daí eu ia lá e rapidinho botava a ligação nos pontos certinho,
com fita crepe, dava 5 minutinhos mais ou menos, a ligação estava lá, o cara só soldava, amarrava e agilizava o processo. Aquilo virou comum, né? Principalmente para dar lander, aparecia muito. Né? Então, eu aprendi dessa forma a desenvolver, como eu estou falando da minha trajetória, né? Foi assim que eu aprendi. Eu compreendi como funciona. Vindo para o futuro, vindo para hoje, né? Para o presente, não para o futuro, né? Para o presente. Hoje, essa técnica, quando a pessoa que está junto comigo, ela aprende essa técnica, ele aprende a rebobinar motor muito rápido. E as pessoas não gostam disso, os rebobinadores não gostam disso. Quando você fala para um rebobinador das antigas, né, você fala assim, tem um rapaz que trabalha aqui e rebobina bem, ele começou a rebobinar faz 1 ano mais ou menos, mas já está rebobinando bem. Os rebobinadores mais antigos não gostam disso, eu também não gostava disso, porque, cara... O cara pensa, cara, eu rebobino o motor há 30 anos e eu ainda me confundo para fazer umas ligações. Como que o cara pode ter começado há 1 ano ou 2 anos e já saber fazer essas ligações de cabeça? Então as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender que se você aprender do jeito certo, você conseguir encaixar os macetes e as técnicas na sua profissão, você com certeza vai ser um profissional acima da média. E não é o tempo que vai ditar isso, tá? Claro que quem é rebobinador há mais tempo, quem é profissional em qualquer profissão há mais tempo, lógico que tem muito mais sabedoria e conhecimento na área do que pessoas que estão começando agora, porque já pegaram muitas coisas, né? Mas, como eu disse, se essas técnicas forem empregadas no dia a dia, o rebobinador se torna muito mais avançado, vamos dizer assim, não mais avançado, não é uma competição, né, pessoal? Então, daquela época para cá, eu cresci muito na área de bobinagem. E eu voltei de Joinville e montei uma rebobinadora para mim, porque rebobinar motor se tornou muito fácil e eu achei que, de repente, era hora de montar uma oficina. E daí eu já sabia lidar com as pessoas e foi legal, foi bacana. Eu acabei montando uma boa oficina. Tinha bastante cliente, era bem legal. Eu trabalhava bastante, trabalhava muito, muito mesmo. Como todo rebobinador que tem oficina, né, virava à noite, trabalhava final de semana e tal. Só que chegou um dia, pessoal, que eu comecei a mexer com vendas pela internet, né? E aquilo começou a me dar algum dinheiro fora da área da bobinagem. Eu não trabalho só com bobinagem, na verdade. Eu tenho outros negócios também, né? E um dia eu resolvi que eu poderia colocar a bobinagem junto com isso que eu já fazia e parar de rebobinar e trabalhar só com isso, somente com isso. Mas eu pensava, nossa, quem é que vai comprar coisas né, sei lá, cursos ou alguma coisa assim nessa área? E com isso eu consegui viver a minha vida, consegui ter uma renda e tal. Onde eu vou conseguir isso, né? E nessa época eu já tinha um movimento grande com grupos. Eu sempre gostei muito de ensinar as pessoas. Eu tinha um movimento grande com grupos. A gente tinha um grupo na época com, se não me engano, 800 pessoas mais ou menos. Que o nome era outro na época, o nome era Engenheiros Rebobinadores. Depois a gente mudou. Eu achava esse nome um pouco acabava afastando um pouco as pessoas, né? E a gente tinha um grupo com, se não me engano, 800 pessoas e eu comecei a pensar que, de repente, essas pessoas precisariam de ajuda, desenho e tal. Eu comecei a fazer desenhos, comecei a desenvolver coisas para ajudar essas pessoas. Nós viramos um grupo de ajuda mútua. E esse grupo depois, conforme ele foi aumentando, eu mudei o nome para O Rebobinador para ficar mais fácil, né? Para ficar mais... não diferenciar as pessoas. Todos são rebobinadores, então nós somos o rebobinador, né? E dali para cá a gente começou a colocar desenhos, ligações, começamos a colocar em um Dropbox na época, né? E colocar o link ali para o pessoal acessar. E foi muito bom isso. As pessoas começaram a acessar esses desenhos que eles não encontravam em lugar nenhum, ajudas que eles não encontravam em lugar nenhum. Daí entrou o YouTube também, comecei a fazer vídeos para o YouTube. Já tinha outras pessoas fazendo também, como o Gedeon, por exemplo. O Gedeon e, se eu não me engano, o Dantes na época também já fazia. E só que eles trabalhavam para o YouTube, né? E eu, na verdade, uso o YouTube só como para postar vídeos para complementar o nosso trabalho, né?
E chegou a hora então que as pessoas começaram a me pedir curso, porque como eu ajudava muitas pessoas e as pessoas viam que eu tinha conhecimento na área, e na verdade eu tinha muito mais conhecimento do que aquilo que eu apresentava, então eu lancei os cursos. Lancei primeiro o curso de rebobinamento de motor. Para quem não sabe, pessoal, né? Eu estou falando dessas coisas para que as pessoas me conheçam e saibam quem eu sou. Porque as pessoas me perguntam muito, as pessoas comentam sobre a minha pessoa em outros grupos e não sabem quem eu sou. Muitas pessoas, quando veem o seu trabalho, você que tem uma oficina na sua cidade e chega outra oficina na sua cidade, às vezes essas pessoas às vezes comentam que o seu serviço não é bom e às vezes nem te conhecem. Ou às vezes eles falam, às vezes você coloca você começa a trabalhar com qualquer coisa e as pessoas que trabalham também nesse ramo começam a falar mal de você sem conhecer você, sem saber quem você é. E nós lançamos os nossos cursos hoje, vou trazer já para hoje, o curso do rebobinador, que começa a rebobinar motor do zero, né? Aprende a cortar o motor, limpar, rebobinar, tem todo o conhecimento da parte de verniz, todo o conhecimento da parte de bobinagem. Esse curso hoje, nós estamos chegando em 2.000 alunos, isso faz 6 anos que foi lançado, 7 anos, não sei. O rebobinador tem 8 anos, vai para 9 anos mais ou menos agora. Então, muitas pessoas já conheceram o rebobinador, já passaram por aqui. Muitas pessoas aprenderam uma nova profissão com o nosso trabalho. Outras pessoas melhoraram o que já sabiam. Hoje são rebobinadores acima da média. E nós estamos aqui trabalhando, fazendo esse tipo de coisa. Depois saiu o nosso curso de ferramentas elétricas. Muitas pessoas aprenderam a fazer induzido com o nosso curso de ferramentas elétricas. Saiu o nosso curso de motobombas. As pessoas aprendem a dar manutenção em motobombas, dimensionar as motobombas. Todos esses cursos com ajuda diária, a gente atende aqui. Eu atendo aqui muita gente diariamente pelo WhatsApp. Hoje, por exemplo, é sábado. Agora deve ser, deixa eu ver aqui, 6 ou 6:30 da tarde, 18h36 agora, de sábado, dia 12/3, né, de 2022. E eu tô aqui, sábado, trabalhando. Provavelmente vou trabalhar amanhã. Amanhã eu vou até Jaraguá do Sul fazer uma filmagem no Museu da VEG para mandar conteúdo para vocês aqui no YouTube. Então, nós trabalhamos diretos para o rebobinador. Nós trabalhamos em cima disso. Tá, pessoal? Para quem não sabe como funciona, é assim que funciona. É simples, é assim que funciona. Lançamos o nosso manual do rebobinador. O nosso manual está em muitas oficinas. Já são 1.500 manuais vendidos. Vamos agora para mais 300, que a gráfica vai mandar essa semana mais 300 para nós. Então, já são 1.500 rebobinadores que têm um livro na sua oficina que, quando precisam fazer a ligação do motor, recorre a esse livro. Lançamos recentemente o curso avançado de rebobinamento, que é um curso voltado para ligações, que é só sobre ligações. E o nosso trabalho está aqui. Quando você estiver fazendo um trabalho e você sabe que você tem talento e você sabe que você consegue, com esse trabalho, alcançar pessoas, mudar a vida de pessoas. E em contrapartida também, né, a gente não pode ser hipócrita, né? Em contrapartida também você consegue cuidar da sua família e se manter com esse trabalho, você consegue ganhar dinheiro com esse trabalho também, porque você também precisa sobreviver. Nós vivemos disso, dos cursos, do manual, dos nossos trabalhos aqui, né? Das nossas formas de bobinagem que a gente faz, que já vendemos mais de 600 e poucas formas, já foram vendidas, foram lançadas há 2 meses atrás, se não me engano, 3 meses atrás já foram vendidas mais de 600 formas. Então, com todos esses trabalhos, eu consigo manter a minha casa e os trabalhos do rebobinador. Hoje somos em 4 pessoas diretas aqui e tem mais 2 pessoas que trabalham com a gente. Conforme o serviço vai acumulando, essas pessoas trabalham com a gente também. Futuramente seremos em 6 pessoas, que a gente está com, né, eu estou com alguns projetos aí para colocar mais gente para atender e para atender a demanda também, né? Que a gente precisa delegar, isso é inevitável, né? E além dos outros trabalhos que eu tenho também fora do rebobinador. Então, pessoal, quando alguém perguntar o que é o rebobinador, você fala, o rebobinador somos nós. Quando eu comecei o rebobinador, a intenção era essa, o rebobinador somos nós. Quando nós começamos, o rebobinador era um grupo que ajudava mutuamente todas as pessoas, os rebobinadores que precisavam de dados de motores. Eu vou falar para vocês como era antigamente. Quando você entrava num grupo e você perguntava coisas simples, como, por exemplo, em qualquer grupo, né?
Você perguntava, pessoal, alguém me explica o que é Espira? Eu estou aprendendo a rebobinar motor e tal. Os comentários embaixo apareciam, se não sabe rebobinar, não se mete. Se não sabe o que é Espira, nem mexe com o motor. Outra pessoa falava, tá vindo para cá querendo aprender a nossa profissão, se manda daqui, não sei o que, não sei o que. Isso não existe nos nossos grupos, isso não existe mais porque o rebobinador mudou esse conceito. Quando uma pessoa pergunta em cima, pessoal, o que é Espira? Que é uma coisa simples, as pessoas comentam embaixo, Espira é cada volta que é colocada na bobina, tal. Se alguém comentar algum comentário maldoso desses, ele é excluído dos nossos grupos, porque as regras dos nossos grupos não permitem esse tipo de coisa. Então, o rebobinador mudou o conceito de grupos online. Hoje nós somos a maior comunidade de rebobinadores online. Você vai encontrar grupos com, 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, mas não são rebobinadores, né? Tem muita gente ali que não são rebobinadores, e tem gente também de outros países e tal, né? E que cresçam mesmo, que esses grupos cresçam, não tenho preocupação quanto a isso, mas o nosso grupo é um grupo voltado para rebobinadores e pessoas que querem efetivamente aprender a rebobinar motor, mexer com motor elétrico, as pessoas que querem desenvolver essa profissão. O nosso trabalho hoje é voltado para isso, voltar para que as pessoas se unam e entendam que a nossa profissão, se nós brigarmos um com o outro, se nós nos dividirmos, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Nós precisamos nos unir e fazer com que a nossa profissão vire uma profissão forte para que a gente tenha força para continuar. E que não acabe como muitos rebobinadores que acabam desistindo da profissão e partindo para o outro lado. Tá? Somos hoje não só o grupo no Facebook, nós temos o grupo no Facebook, né? Nós temos também nosso site é orebobinador.com.br. Nós temos o grupo do Facebook, o site, temos grupos no WhatsApp, temos grupo no Telegram também, que o Telegram às vezes dá uma reforçada, às vezes não, mas a gente continua com o nosso grupo lá, temos Instagram também. Ao todo, pessoal, de grupos, só em Facebook e WhatsApp nós temos 65 grupos que são nossos ou que nós cuidamos no Facebook e no WhatsApp. Então nossa rede é uma rede muito forte, muito grande. Canal no YouTube também, né? Estamos aí chegando passando, acho, de 500 vídeos no YouTube. E todos os vídeos ensinando o pessoal sobre a arte de bobinar motor. Então, se alguém perguntar para você quem é o rebobinador, você fala, o rebobinador somos nós. O rebobinador somos todos aqueles que lutam e que vão atrás para que a nossa profissão seja reconhecida e que a gente consiga trabalhar dignamente e com conhecimento o bastante para isso. Beleza, pessoal? Eu vim fazer esse vídeo porque as pessoas me perguntam muito quem sou eu, né? Da onde eu vim, como que eu cheguei até aqui, se hoje eu trabalho só com isso. Sim, eu trabalho só com isso. Hoje eu atendo vocês, hoje o rebobinador está aqui atendendo diariamente todas as pessoas que nos procuram e dando apoio na área de bobinagem. Beleza, pessoal? Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida aqui no YouTube, deixa um comentário aqui embaixo, eu vou respondendo. Se quiser o nosso contato também está aqui embaixo do vídeo aqui no YouTube também. E é isso aí, tamo junto, valeu, tchau!